tens feito por nós. A ti tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor, hoje e sempre. Amém, 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 graças a Deus. Por favor, pode sentar. Nós vamos ter um momento, o nosso irmão obreiro vai passar recolhendo. E os irmãos que nos visitam, claro, não se sintam constrangidos a isso. Caso queira, você que está pela internet, caso você queira contribuir, está aparecendo aí na tela mecanismos que podem permitir isso. Aproveite, nós vamos ouvir uma canção enquanto isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos lá do início. Vou voltar. Aleluia. Agora vai. Existem momentos na vida que a gente não entende, situações tão difíceis nos querem abater, e a gente então pergunta o que foi que eu fiz pra merecer tanta dor, tanto sofrer, se esquecendo até mesmo que as lutas fazem parte do viver. E nesses momentos de aflição, o coração fica sensível. Qualquer coisa é motivo pra chorar, lamentar e até murmurar. Nessas horas se precisa de alguém que ofereça um ombro amigo, que ofereça abrigo, dizendo: você não está sozinho, não te deixe, estou contigo. Estou contigo na água ou no fogo, e se caíres te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer, sou teu amigo e em mim tenhas fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é. Ah, é tão difícil carregar a cruz, com espinhos a ferir os pés. Nessa longa estrada da vida caminhar em meio ao revés, mas eu sei que ainda existe uma esperança para aquele que é fiel, aquele que almeja o céu. De Deus sua vitória é garantida até o findar da lida. Já reanimado novamente, a gente pensa como pôde ser, se em mim não havia forças para lutar, muito menos para vencer. Sei que na realidade não se vence sem Jesus, o grande amigo, nosso fiel abrigo, que sempre diz: você não está sozinho, não te deixe, estou contigo. Se você quer ter glória a Deus, estou contigo na água ou no fogo, e se caíres te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer, sou teu amigo e em mim tenhas fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é.
Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Podemos orar mais um instantinho? Oh, Jesus, tem misericórdia. Podemos orar mais um instantinho? Vamos ficar em pé juntos, por favor? Só mais esse momento. Se você pode, feche os teus olhos, peça ao Senhor para falar ao teu coração nesta manhã, quem está pela internet também, em qualquer parte do mundo, peça ao Senhor para falar no teu coração. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, ainda em tua presença nós estamos. Pai, te agradecemos porque chegou esse momento de estudarmos tua palavra, Pai. Nesta manhã, mais uma vez, tu sabes, prezamos por tua palavra aqui neste lugar. Fala, Senhor, conosco. Fala, Senhor, conosco. Ajuda-nos, ó Deus, capacitando-nos. Espírito Santo, meu Deus, preciso de Ti, precisamos de Ti. Ajuda-nos nesta manhã, traz sobre nós Tua unção, capacitação, sabedoria, para que possamos aprender com a Tua palavra e também depois colocá-la em prática. Em nome de Jesus, alcança os que estão aqui, alcança os que assistem, alcança aqueles que porventura no futuro venham assistir, ouvir, que a Tua palavra traga o efeito desejado que o Senhor quer em nós. Oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, pode sentar, obrigado. Tema de hoje: quem são os seguidores de Jesus? Quem são esses seguidores? A gente tem estudado aqui, por exemplo, semana passada, quem é Jesus para você. O que ele representa para a tua vida? O que ele é? O que você sente por ele? Qual é o tipo de atitude que você tem em relação a Cristo Jesus? Para alguns ele é uma religião, para nós não. Jesus Cristo ele não veio trazer uma nova religião, ao contrário, Jesus Cristo veio trazer o reino dos céus, e ele deixou isso bem claro. Tem vários textos que nos levam a entender que ele trouxe o reino dos céus para apresentar para a gente. O desejo de Deus é que nós tivéssemos e tenhamos, claro, hoje uma vida abençoada, saudável. Mas para muita gente, Jesus era só um ídolo, Jesus era aquele que estava na cruz ainda pendurado, Jesus morreu, mas não ressuscitou, Jesus, para alguns, ele não era Deus, ele era só um homem que Deus enviou para fazer uma obra. Enfim, as opiniões são as mais diversas. Por isso nós estudamos semana passada, quem é Jesus para você? Que se Jesus tiver o primeiro lugar, o lugar de destaque na tua vida, as coisas com certeza vão começar a andar diferentes para você e para mim, e para todos aqueles que o têm como Senhor e Salvador. Hoje, vamos estudar quem são estes seguidores de Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado nos dias atuais, porque desde a época que Jesus voltou aos céus, e aquela célebre frase dos anjos, que quando eles olharam e viram os discípulos e algumas pessoas, o texto diz que mais de 500 pessoas viram ele indo aos céus. Quando eles estavam olhando, os anjos falaram: por que vocês estão olhando ele subir? Porque do jeito que ele está subindo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós que somos cristãos, que cremos em Jesus, que temos ele como Senhor e Salvador, que somos seguidores, nós temos que tomar muito cuidado, porque no dia que nós estamos vivendo, no tempo que nós vivemos, existe, infelizmente, muito engano. Infelizmente, existe muita mentira hoje. A Bíblia diz isso. Eu quero começar até citando a escrita do apóstolo Paulo a Timóteo. Se você puder, acompanhe aqui no telão. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, Paulo escrevendo para Timóteo, que era um dos seus pupilos, afilhados, foi consagrado por ele, e ele que nas suas viagens abriu aquelas igrejas e deixava estes irmãos para cuidar das igrejas. Ele escreveu assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente,
ele falando para Timóteo, como pregador, de pregador para pregador. Versículo 2 ele diz assim: pregue a palavra, o que está escrito, tipo, não invente moda. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Aí ele diz, repreenda, e claro, essa repreensão quando vem de Deus, ela vem para nos moldar, para nos ajudar, para nos tratar. Corrija, exorte, inclusive, com toda a paciência e doutrina. Versículo 3, por que ele falou isso? Ele falou, porque virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, o que está escrito na Bíblia. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, elas juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4, eles, essas pessoas, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Versículo 5, você, porém, seja moderado em tudo, está falando para Timóteo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Por que ele escreveu isso? Óbvio, naquela época já tinha gente levantada pelo mal para colocar em xeque o que estava escrito, o que estava sendo ensinado. Haviam pessoas que desacreditavam, hoje, inclusive no século XXI, mas nós estamos vendo, são pessoas que desacreditam da Bíblia. Pessoas que estão inventando textos baseados nos textos bíblicos. Por isso que hoje você vê igreja para homossexual, igreja de pessoas, as mulheres que são lésbicas. Hoje você vê igreja que é voltada para a prosperidade, nada contra ser próspero, mas para ser prósperos tem alguns caminhos bíblicos. Não adianta nada ir na igreja fazer sacrifício e ser próspero, porque Deus eu creio, aqui é a minha opinião agora particular, Diego, que entre deixar eu e você prósperos, entre deixar eu e você saudáveis, e entre salvar a nossa vida, que Deus me permita falar isso, se Deus tivesse que escolher, eu tenho certeza absoluta que Ele escolheria salvar a minha vida e a tua vida. Prosperidade, saúde, por exemplo, você vai ter se você tiver uma vida saudável. Prosperidade, se você trabalhar honestamente, se você for fiel a Deus, conforme a palavra ensina, dificilmente você não será próspero. Acontece que é um processo, isso é um processo, demora, vão-se tempos. Hoje a gente vive um evangelho de pessoas que querem ouvir aquilo que agrada. Por isso que cresce hoje o número de livros de autoajuda. O que mais tem hoje são livros de autoajuda. Pastor, mas você é contra isso? Não. Todavia, só livro de autoajuda não vai te levantar muito. Pode te levantar na hora, mas no outro dia você vai acordar do mesmo jeito. Nós que lemos a Bíblia, nós que cremos em Deus, nós que temos Jesus ao nosso lado, tem dias que a gente acorda triste. Tem dias que a gente acorda com um certo tipo de angústia. Não deveria ser assim, mas nós somos humanos. Mas hoje em dia, não, todo crente é super poderoso. Tem crente que chega hoje de capa na igreja, vem de carro voando. Gente, algumas coisas a gente precisa entender da palavra. Eu já disse aqui, e repito, existiam 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus, pelo menos 3. Eu já vi na internet 5, 7, eu defendo 3. Existiam aquelas pessoas que seguiam Jesus só por aquilo que ele podia fazer. Por exemplo, teve pessoas que precisavam ser curadas, foram atrás de Jesus, ele curou, nunca mais voltaram. Existiam aquelas pessoas que estavam do lado de Jesus, mas interessados, por exemplo, como Judas, no dinheiro ou nas ofertas que eram arrecadadas. Haviam no meio dessas pessoas também, como Judas, os fariseus, que queriam julgar Jesus, que queriam colocar em xeque tudo que ele estava fazendo. E claro, existiam aquelas pessoas que amavam Jesus, que o seguiam, que foram libertas por ele, curadas por ele, pessoas que foram transformadas pelo seu amor e o seguiam porque tinham esse desejo, essa vontade. Infelizmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, a maioria das pessoas hoje, elas querem ir em igrejas que falam aquilo que ele quer ouvir.
e não aquilo que ele precisa ouvir. Porque se nós formos, é igual um controle remoto. Você tem um controle remoto na mão, você começa a assistir um filme, uma série, você começa a assistir um programa. Eu não vou nem falar de novela, porque crente não assiste novela, graças a Deus aqui ninguém assiste, né? Enfim, você quando não gosta, você muda. Porque, irmãos, um adendo só, novela, crente assistindo novela é o fim do mundo. Porque novela hoje só ensina porcaria. Enfim. Você com controle remoto, você pode mudar. Tem gente hoje que ele vai numa igreja e o pastor prega uma palavra e fala assim, irmão, você precisa tomar uma atitude na tua vida de fé. Você precisa mudar algumas coisas no teu coração. Isso aí não é para mim, não. Aí ele vai na outra igreja, olha, você vai ser próspero, Deus está te dando uma chave, Deus me revelou agora, Deus está te dando uma chave, irmão, Deus está abrindo uma porta, irmã. Não está falando nada de anormal. Porque abrir porta, Deus abre. Porque abrir chave para abrir algumas coisas, Deus dá. Mas não do jeito que essas pessoas falam. Mas a pessoa ela quer ouvir aquilo, então ela vai e gosta. Ela não é seguidora de Jesus. Ela apenas está indo atrás. Os seguidores de Jesus, eles têm algumas coisas em comum. E eu quero estudar sobre isso com os irmãos hoje. Se você trouxe a sua Bíblia, gostaria de ler com os irmãos no livro de Colossenses, capítulo 3. A escrita do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3. Algumas coisas aqui são interessantes que ele deixou claro. Deus é bom. Você que está em casa, como eu sempre digo aqui, brinco, se você puder pegar a Bíblia, tirar a poeira dela, abrir, procurar Colossenses, até para você não perder o jeito, né? Que hoje com o celular a pessoa abre Colossenses. Agora dá uma Bíblia para os cristãos de hoje. Onde fica Colossenses? Na Bíblia. Capítulo 3. A partir do versículo 1. Veja que interessante o que Paulo ensina para a igreja. Ele diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vou repetir. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, o que é ressuscitar com Cristo? Nascer de novo. Você estava morto e você renasceu. Quando você e eu passamos pelo batismo, a velha natureza deveria ser morta e nós nascemos de novo. Nascemos de uma nova vida, da água e do Espírito. E nessa vida espiritual, nós temos olhos, ouvidos, mente espiritual, nós temos um corpo espiritual que a gente precisa alimentar, que a gente precisa cuidar. Por isso que Paulo está dizendo, se vocês já ressuscitaram com Cristo, então agora procure as coisas que são do alto. Por quê? Porque Cristo está no alto. Versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E você vê que hoje existem igrejas que são especialistas nas coisas terrenas. Vem aqui, nós vamos ter o culto da prosperidade, você vai ser rico, você vai ser famoso, você vai ser... E Paulo está falando o seguinte, o contrário disso. Essas coisas, Deus acrescenta, Deus dá. Quando nós temos a mente voltada para Cristo, quando nós temos a mente de Cristo, as outras coisas, como vimos semana passada, perdem o valor. A gente tem carro, a gente tem casa, a gente tem uma condição financeira abençoada, uma vida saudável e tal, mas são coisas corriqueiras que Deus dá. E olha, Deus dá inclusive até para injustos. Agora, quando nós ressuscitamos de novo e temos esse entendimento, o texto está dizendo, Paulo está falando o seguinte, pense nas coisas que são do alto. E nós estudamos isso domingo retrasado, sobre essas questões de vida eterna. Versículo 3. Por que eu tenho que pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas? Ele diz, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4, Paulo ensina o seguinte, quando Cristo, que é a sua vida, quando ele for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Versículo 5, assim,
façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e também a ganância. Olha que interessante, que é a idolatria. Os gananciosos são idólatras. Versículo 6, Paulo diz, é por causa dessas coisas que estão descritas no versículo 5, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. 7, as quais, essas coisas aí e tal, vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Versículo 8, mas agora, hoje, seguidores de Jesus, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Versículo 9, ele diz assim: não mintam uns aos outros. Por quê? Ora, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Versículo 10, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Versículo 11, nessa nova vida que nós temos agora em Cristo, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Versículo 12, portanto, como povo escolhido de Deus, aleluia. Quem é povo escolhido de Deus aqui? Para nós essa palavra. Como povo escolhido de Deus, santo e amado. O que ele aconselha a fazer? Revistam-se. Coloca uma nova roupa, espiritualmente falando. De quê? De profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13, ele diz, suportem-se uns aos outros. Aí alguns irmãos dizem assim, pastor, eu sei muito bem o que é isso, porque eu tenho que suportar aquela irmã ali na igreja, aquele irmão, eu tenho que suportar mesmo, né? Não, suportar aqui, do grego para o português, é dar suporte. Isso aqui é suportar, dar suporte, é estar do lado, é estar ajudando, é estar amando, é ter paciência, com muito amor. Por isso que ele diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Versículo 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Amor que é o elo perfeito. Versículo 15, ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16, Paulo escrevendo à igreja aqui de Colosso, ele escreveu, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Por último, 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Só até aí. Só esse último versículo já dava uma mensagem aqui. Porque o que tem de gente hoje participando de trabalho de igreja, fazendo coisa para Deus, reclamando, fofocando, fuxicando, é terrível. Não está fazendo para Deus. Não está fazendo em nome de Cristo Jesus. Cuidado com as nossas atitudes que nós temos aí pelos corredores da igreja e tal. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu isso, e eu quero deixar claro algumas coisas aqui nessa manhã, que tem gente que critica esse tipo de texto, de ensinamento, dizendo que Jesus, ele só quer o teu coração.
E a Bíblia nos ensina, Jesus falou sobre isso, o coração que ele quer é este aqui. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus, que os discípulos dele comiam sem lavar a mão, eles podiam se contaminar, Jesus falou, não é o que entra no homem que contamina, é o que sai do homem. Aí ele diz, do seu coração saem os maus desejos, os maus desígnios e tal. Então, quando a Bíblia fala coração, na maioria dos casos, é a sua mente. Quando nós somos salvos, e nós somos salvos pela graça, tá? Esse negócio que ensina por aí que você tem que ser bonzinho, que você tem que ter boas ações, pelas pessoas, ajudar pessoas e tal, e por causa disso, quando você morrer, você vai ter um lugar no céu, papo furado. A Bíblia diz o seguinte, só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Foi Ele que veio, que morreu na cruz, que ressuscitou, que está vivo, e é Ele que nos leva para Deus. Ponto. A salvação é pela graça. Isso é fato. Agora, por causa desse texto, por causa dessa certeza, dessa verdade, existem hoje várias vertentes no meio cristão. A pessoa é salva, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez que aceitou Jesus, está salvo. Eu não preciso mudar as minhas atitudes, eu não preciso mudar o meu jeito de falar. Tem crente hoje que ele fala palavrão abertamente. Eu convivo, às vezes, do lado de um de outro, que fala que é cristão. Não, eu vou na igreja. Vou na igreja. Vai na igreja, mas vive falando palavrão, palavrão, palavrão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, até o seu linguajar, você tem que mudar. Não, mas Deus só quer o coração. Mentir, não, eu tenho que mentir, um negócio que eu faço no meu trabalho, eu tenho que mentir. Eu já citei aqui um amigo meu que tem uma empresa de carros, uma agência de carros. Quando eu conheci ele não era cristão. Eu acabei comprando na época um carro baleado dele. Foi um dos tantos que ele passou a lábia. Até que ele se converteu. Quando ele se converteu, ele disse para o sócio, agora eu não vou viver mais. Fez igual, nós estudamos, na verdade, semana passada aqui, sobre aquele que subiu na árvore para ver Zaqueu. Ele chegou e falou para o sócio, olha, daqui em diante, eu não vou mais viver essa vida. Daqui em diante eu vou trabalhar honestamente. Então, se você quiser continuar, vai ser assim. Se você não quiser, a gente separa. Eles tinham 2 lojas, você fica com uma, eu fico com outra, tudo certo. E o sócio falou, não, eu não consigo viver assim. Eu não vou viver assim. No meio que nós vivemos de carros, é impossível viver assim. Ele falou, pois eu vou viver assim. Se Deus quiser me abençoar, amém. Se Ele não quiser, não tem problema. E isso já fazem uns 6, 8 anos. No começo, dos primeiros 2 anos, ele passou maus bocados. Ele vendeu o carro que estourou motor, que estourou câmbio, ele teve que pagar. E ele se esforçou, ele passou maus bocados. Sabe aquele negócio que quando você aceita Cristo, parece que o inimigo quer provar para você que você tomou a pior decisão da sua vida? Pois isso aconteceu na vida dele. Mas ele permaneceu firme. E hoje, graças a Deus, a loja onde ele está, o local onde ele está, ele terminou de pagar no final do ano passado, comprou a loja. Tem outra loja que está alugada para uma outra pessoa, só vende carros bons, ganha um bom dinheiro, sustenta a família e na maioria das vezes ele está viajando, servindo a Deus em vários lugares do Brasil. Porque quando você toma uma atitude de mudança de vida, e aí entra o que Paulo falou, linguajar, para de mentir, vive uma vida mais saudável. É impossível Deus não ajudar. É impossível Deus não abençoar. O problema é que hoje se prega o seguinte, não, Deus não está preocupado com isso. Você pode continuar vivendo do jeito que você estava, está tudo certo. Bom, Paulo, o apóstolo, escrevendo à igreja de Corinto agora, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse o seguinte, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E é comum, irmãos, nos dias de hoje, inclusive para os adolescentes, principalmente adolescentes, começo de juventude, é comum hoje eles
admirarem alguém ou idolatrarem alguém e imitarem o jeito deles. O corte de cabelo, o jeito que fala, repete as frases que mais marcam das músicas. E eu já falei aqui, nós estamos mal hoje, secularmente falando de música boa, só tem tranqueira, né? Eu não vou nem falar de funk, porque funk, Deus me livre e guarde, isso não é nem música, isso é um lixo, né? Que fala palavrão, meu Deus do céu, é um lixo. É um lixo. Então, isso aí para mim está excluído, tá? Agora, falando de música secular hoje, a gente está mal. Tanto internacional como nacional. Por quê? Porque perdeu-se a essência. Hoje tudo é dinheiro. Hoje tudo é para ficar rico. Assim como o futebol e assim como outras coisas. Mas, geralmente, os jovens de hoje, eles têm essa tendência de imitar os seus ídolos. Por exemplo, os meninos imitam o Neymar, por exemplo. Hoje a gente vive uma gama de jovens que estão se marcando com tatuagens em várias partes do corpo. Tem um jogador que você não sabe se ele é humano ou se ele é extraterrestre, de tanta tatuagem que ele tem na cara, na cabeça, nas pernas, nos braços. Deus me livre e guarde. Eu não vou nem falar que a Bíblia aconselha não ter isso, né? Porque quem lê Bíblia sabe. Mas enfim, por conta de admirar, de idolatrar, ele começa a imitar o seu ídolo. Por isso que Paulo, quando ele se converteu, ele escreve também para a igreja de Corinto e diz assim: gente, sejam os meus imitadores, assim como eu imito Jesus. Como é que Jesus agia? Bom, os seguidores de Jesus na época sabiam muito bem. Jesus, ele estava sempre ajudando, sempre curando, sempre libertando. Pastor, que Jesus não tinha mulher, não tinha filhos, né? Jesus não tinha empresa, Jesus não tinha trabalho, Jesus não tinha essas outras coisas. Realmente ele não tinha. Ele veio com uma missão e cumpriu essa missão. Mas nós que somos cristãos, podemos ao menos imitar nas coisas boas que Jesus deixou. A implicação disso, a prática desse cristianismo, não deve ser apenas só de ouvir, é ouvir, que a Bíblia diz que se você ouvir a verdade, se você praticar a verdade, ela vai te libertar, e a verdade é a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus falou: eu sou a verdade. Então, quando nós entendemos isso, algumas questões começam a mudar nas nossas vidas, e a Bíblia ensina estas coisas que nós estamos estudando aqui hoje, essas atitudes, estas características hoje. E é preciso haver uma mudança. Se não houver mudança, ora, como é que as pessoas vão encontrar Jesus em nós? Tem gente que acha que mostra que Jesus está na vida dele por causa do dinheiro que ele tem, da roupa que ele usa, do carro que ele anda. E isso aí é mostrar Jesus como? Você mostra Jesus com a sua vida, com a sua atitude, com o seu jeito de falar. Você chega num lugar, passa 5 minutos, as pessoas olham para você e falam assim: esse cara tem uma coisa diferente, deve ser crente, deve ser cristão, porque você vê, olha o jeito dele. Algumas coisas precisam mudar em nós. Mas vamos dizer, irmãos, que essas coisas que Paulo escreveu, Paulo escreveu dizendo assim: gente, vocês precisam mudar o linguajar, vocês precisam deixar a ira de lado, vocês precisam deixar esse jeito de mentir que vocês têm, vocês precisam se renovar, se revestir. Vamos dizer que Paulo estava enganado. Vamos dizer que Jesus estava certo, já que nós somos seguidores de Jesus. E Paulo não estava enganado. Mas vamos dizer, bom, é preciso abrir mão de algumas coisas das nossas vidas para a gente ter algo muito melhor que Deus tem preparado para aqueles que o amam, de sua palavra. Só para lembrar aqui, Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia, o texto diz isso, a todos que o seguiam, Jesus dizia sempre a mesma coisa. E ele disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Por quê? Ora, 24, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. No final, Jesus diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo?
que Jesus está falando aqui nesse texto de tomar a sua cruz e me seguir? Tem muita gente que ouviu isso, na época mesmo. Por exemplo, aqueles que acompanhavam Jesus, que estavam enfermos, eles ouviram isso, mas eles continuaram seguindo Jesus. Por quê? Porque eles tinham interesse nas suas vidas, eles tinham interesse de ser curado, eles tinham interesse de ser prósperos, eles tinham interesse de ver o que ia dar aquela nova religião que Jesus estava ensinando. E eles continuavam seguindo, mesmo ouvindo essas palavras. No mundo de hoje é assim. As igrejas por aí estão superlotadas, graças a Deus por isso. Eu gostaria e desejo, ainda tem promessa para a nossa igreja já há anos, de um dia a gente estar num grande local, que seja logo em nome do Senhor Jesus, que seja feita a vontade dEle, porque eu gosto de igreja grande, eu gosto de gente, bastante gente, quanto mais gente tivermos, isso é sinal que a gente está trabalhando, que Cristo está operando em nós e através de nós. Mas é preciso ter uma igreja grande com gente saudável, com gente que entende a palavra, e não indo na igreja só por causa. Ele vai porque ele ama, ele trabalha porque ele ama a Deus, ele entendeu, ele é salvo pela graça, sim, glória a Deus. Mas por que ele faz? Por que ele ajuda um, ajuda outro? Por que ele prega o evangelho? Por que ele ajuda na distribuição de um folheto? Por que ele toca e não cobra nada? Por que ele canta e não cobra nada? Por que ele vem aí e passa um tempo fazendo marmitex? Por que ele limpa a igreja? Por que ele fica na portaria? Por que ele fica no som? Por que ele fica em outro lugar? Por que ele agita na igreja? Por quê? Porque ele ama a Deus. Ele sabe que o que ele está fazendo é por amor a Deus, e é Deus que vai recompensar segundo a própria Bíblia. Mas esse modo de hoje que insiste em dizer que Deus só quer o coração e tal, voltando aqui para o que eu estava dizendo, pelo menos duas características os seguidores de Jesus têm que ter no coração. Primeira delas está no livro de Colossenses que nós lemos há pouco. Capítulo 3, vou citar aqui parte do versículo 13 e do 14. Jesus diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, Paulo também deixou claro duas coisas que Jesus mais ensinou. Se tem duas coisas que Jesus ensinou bastante, além de vida eterna e também de vida financeira abençoada, porque Jesus também falou muito sobre dinheiro, mas Jesus falou bastante sobre amor e perdão. Sem essas duas características, ou com estas duas características, a gente consegue identificar quem realmente é seguidor de Jesus, quem realmente tem a Ele como Deus de sua vida, ou quem está indo na igreja. É fácil de identificar. Eu me lembrei até de um amigo meu, anos atrás, trabalhamos juntos em 2 bancos, no Bradesco e no Itaú, e de tanto que eu falei para ele de Jesus, ele acabou se convertendo. Foi na igreja, um dia lá recebeu Jesus como Salvador, e lá mesmo conheceu sua esposa, ou sua futura esposa. Ele abriu o coração, dali para frente se tornou um cristão, começou a ir na igreja. E aí, como eu já o conhecia, vez ou outra deixava ele perto da casa dele, ele morava perto, mais ou menos próximo da minha, deixava de carro ele na casa dele. Eu conhecia a mãe dele, conhecia as irmãs dele, e a gente, vez ou outra, eu descia de noite, tomar um cafezinho, a mãe dele, aquela senhorzona gordona assim, né, morenona e tal, né, vinha, eu abraçava ela também, mas eu sempre notei que ele não tinha esse aconchego com ela. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui uma vez ou duas no passado, mas é sempre bom lembrar. E eu me lembro que, certo dia eu falei para ele, cara, por que você não tem um relacionamento mais chegado com a tua mãe, né, cara? Tua mãe, né? O pai dele já tinha se separado da mãe. Mesmo o pai separado, ele tinha mais relacionamento com o pai do que com a mãe, que ele morava junto. Falei, minha mãe, eu vou te falar, minha mãe, só Deus na causa, porque minha mãe é aquelas mulheres ignorantes, aquela mulher que, meu Deus, me livre. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, é sua mãe, meu.
Você precisa, agora que você é cristão, você precisa mostrar para ela que você é cristão. Não adianta nada você falar para ela, olha, eu tenho Jesus no meu coração. Ela vai olhar para você e falar assim, o quê? Jesus? Você está louco? Jesus você não tem, do jeito que você é. Porque ele era aquele cara sistemático também, respondão, sabe? Aquele cara que tinha a resposta na ponta da língua, sempre sarcasticamente falava algumas coisas para as pessoas, inclusive para mim, para outros e para a própria mãe. E eu falei para ele, você precisa mudar isso, cara. Você precisa mudar, você precisa mostrar para sua mãe que você é cristão. Você precisa mudar esse relacionamento. Daí em diante, você vai ver que Deus vai abençoar a tua vida. Você precisa perdoar a tua mãe naquilo que ela fez por você ou deixou de fazer. E você também pedir perdão para ela do que você já respondeu, porque você é linguarudo mesmo, né? Teve uma vez até que eu sentei com ele estava vivendo uma crise dentro da casa com a esposa, anos depois disso. E eu disse para ele, cara, a sua esposa está querendo te abandonar porque você é chato. Você é chato, cara. Se eu fosse mulher, eu já tinha ido embora. Não dá para viver com você. Você é muito chato. Você precisa mudar o teu jeito de ser. Mas falei um monte. Eu falei, se eu sou amigo hoje, ou ele vai estreitar os laços de amizade, nunca mais ele vai querer. E eu me lembro que quando eu disse isso para ele, em primeira instância, ele teve aquele choque, aquela resistência. Não, tal. Mas eu fui falando. E uma certa vez eu disse para ele, você precisa chegar na sua mãe e mostrar o amor de Cristo para ela. O mesmo amor que Cristo derramou sobre você, te abraçando, te perdoando, tirando você do lamaçal do pecado, colocando você num lugar de destaque na presença dEle, na obra dEle. Agora é hora de você mostrar esse amor para sua mãe. Chega um dia na sua mãe e fala para ela assim, ô mãe, é o seguinte, eu agora tenho Jesus no coração, e eu quero dar um beijo, um abraço na senhora. Que nem isso ele fazia. E eu falei para ele, eu já vou te cantar a bola. Ela vai chegar e falar para você, o que é? Está ficando louco? Irmão, eu estava nesse dia. No dia que ele resolveu fazer, umas 2 semanas depois, foi batata. Parece que ela ouviu o que eu falei. Ele chegando perto dela, constrangido, né? Oi, mãe. O que é? Não, é que eu queria dar um abraço, um beijo na senhora. Quê? Você está ficando doido? O que está acontecendo? Não, é que agora eu conheci Jesus, né? Cabeça baixa. E aí deu aquele abraço, né? De João Bobo, né? E beijinho. Ai, tá bom. Eu falei, foi um bom começo, cara. Peraí, eu falei, dei uma piscada para ele, eu vou te mostrar. Eu fui lá, abracei ela. Aí ela me abraçou na cintura. Ela me abraçava mais do que ele. Me abraçou na cintura, beijei ela. E a senhora está bem? Quer café, Diego? Tal. Eu falei, tá vendo? Quando você dá amor, você recebe amor. E ele foi fazendo isso. Ele foi praticando isso. Dali para frente, Deus abriu as portas para ele. Ele comprou um terreno, construiu uma casa, saiu do aluguel. Em cima, ele construiu uma outra casa. Trouxe a mãe e as irmãs para morar com ele, para tirá-las do aluguel. Deus começou a abençoar a vida dele. A mãe, quando nasceu o primeiro filho, cuidou do menino como se fosse filho. O relacionamento deles mudou. Nasceu a filha, ela cuidou como se fosse filha. A esposa começou a trabalhar. Deus começou a abençoar. Eles compraram um terreno lá, acho que perto de Jandira, um local lá, um local nobre. Construíram uma mansão. Só por uma atitude. E eu me lembro que, passado alguns anos, a esposa dele me ligou e falou, Diego, você ficou sabendo que a mãe do Reinaldo, ela está hospitalizada? Eu falei, não. Pois é, ele esqueceu de te ligar, ela está no hospital lá em Osasco e está mal. Depois eu vou lá visitá-lo. E eu fui, quando eu entrei no quarto, ela deitada, debilitada, eu sentei na cama, passei a mão no cabelo dela, beijei, tudo bem com a senhora? Puxa vida, que situação. Vim aqui para orar pela senhora. A senhora quer que eu ore pela senhora? Quero. Mas eu posso falar algo para a senhora? Primeiro da oração? Claro. Falei, olha, Deus cura, o Deus que eu sirvo, Ele cura. Mas esse Deus está mais preocupado em salvar a tua vida do que te curar. Porque curar é um detalhe. Agora, salvar, Ele quer te salvar. E se a senhora entregar o seu coração para Jesus hoje,
ele, no futuro, quando a senhora estiver lá na presença dele, a senhora estará salva. A gente vai estar junto na presença de Deus. A senhora quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ela falou, quero. Orei com ela. Ela recebeu Jesus como Salvador. Isso foi 10 horas da manhã. 5 da tarde ela faleceu. E faleceu com Cristo Jesus no coração. Mas você já imagina se eu fosse lá falar para ela, a senhora quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Se ele não tivesse tomado aquela atitude, imagina o que ela falaria para mim. Deus me livre. Meu filho, você diz que é crente, olha a desgraça que ele é. Mas ela viu o que Jesus pode fazer nos seus seguidores. A verdade, meus irmãos, é que hoje, eu encerro falando sobre isso, essas duas características, perdão e amor, falta como característica de vida na vida de muitos cristãos ou de seguidores de Jesus. Como é difícil para muitos cristãos falar sobre perdão. Como é difícil. Ultimamente eu tenho atendido alguns casos de pessoas que são cristãs, mas ainda têm dificuldade em perdoar. E é interessante isso, porque eu já falei aqui para vocês, nós já pregamos aqui, já estudamos sobre perdão várias vezes. Já citei pessoas daqui da nossa igreja que viveram isso. E como é difícil para muitos cristãos perdoarem. Só que, se nós lermos a Bíblia e Jesus, como eu disse, pelo menos dessas duas características, Jesus falou muito. Primeira delas, Jesus ensinou sobre o perdão. Em Mateus capítulo 6, acompanha aqui no telão o versículo 9. Jesus disse assim, vocês orem assim, aquela oração chamada oração do Pai Nosso, na Bíblia ela está definida como oração dominical, enfim, que é repetida hoje, que o pessoal fala hoje e tal, enfim, só para refrescar a memória, Jesus disse assim, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É uma oração condicional, só que virou uma reza, uma repetição. A pessoa, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, blá, 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 amém. Virou uma reza, virou uma repetição. Só que Jesus ensinou uma oração condicional, uma oração de submissão a Deus. Quando ele diz aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você está falando para Deus assim, Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo. Então, se você não tem essa característica de cristão de perdoar, como é que vai ser a tua vida? Versículo 13, encerrando, ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aí todo mundo lê. Só que no 14, na Bíblia, Jesus continua dizendo, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. No versículo 15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É uma oração condicional. Então tem muita gente que segue Jesus e tem na ponta da língua, Pai nosso que está no céu, santificado, blá, 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 amém. Só que ele não entende e não pratica nada do que ele ora. Porque se ele entendesse, até oraria menos isso. Porque quando você diz assim, Pai nosso que estás no céu, você está submetendo a sua grandeza, a sua santidade. Santificado seja o teu nome. Como é que eu santifico o nome de Deus? Só falando? Não. Vivendo uma vida digna como cristão nessa terra. Venha o teu reino na minha vida. Seja feita a tua vontade. Assim como é no céu, aqui na terra, na minha vida. A começar em mim. Mas infelizmente tem muitos que seguem Jesus que não têm essa característica de perdão.
Está sentado no meio da igreja, mas não consegue perdoar. Irmãos, tem um monte de crente assim hoje em dia, um monte. Acreditem em vocês. Segunda característica que Jesus citou é o amor. Jesus falou muito sobre amor. Aliás, o amor deveria ser o cartão de identidade de todo cristão. Chegou no lugar, amor no coração. E esse amor, Jesus também ensinou no próprio Mateus capítulo 5. Jesus citou que ele estava ensinando, primeira pregação de Jesus, milhares de pessoas ouvindo Jesus. Aí você fala assim, como é que Jesus conseguia falar para mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas? Só você indo lá para ver. Quando eu estive lá em 99, o guia levou a gente nesse lugar. E esse lugar é assim, tem um lugar alto, uns 5, 6 metros de altura, tipo um monte assim, e lá embaixo você vê montanhas no fundo, e eu vi uma plantação lá um milharal muito grande. Então o cara falou, imagina lá embaixo o povo. Ele falou, aqui nesse lugar, segundo estudos, é o segundo lugar do mundo de mais acústica que tem natural. Então Jesus conseguia falar para milhares naquele lugar. A primeira pregação ele falou para milhares. E ele disse assim, vocês ouviram o que foi dito. O que tinha dito? O que estava escrito no Velho Testamento, na palavra? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas se você ler lá em Levítico, não está escrito isso. É que naquela época, Deus, quando falou através de Moisés, falou a mesma coisa. Ame o teu próximo e ame o teu inimigo. Mas com o passar do tempo, esse evangelho foi mudando. Tipo assim, ame o próximo, ame aqueles que te amam, mas odeie o seu inimigo. Jesus falou, não, você não tem que odiar o seu inimigo. Ao contrário. Jesus lhes disse, eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para quê? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Deus, o Pai, Ele é bom. Porque Ele é bom, Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Aí Jesus fala para eles assim, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, os cobradores de impostos, fazem isso. Versículo 47 ele disse, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. 48 e último desse que quero ler, Jesus diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sabe, irmãos, eu encerro dizendo que na maioria das vezes, como cristãos, a gente precisa questionar quais são as razões que nos levam a seguir Jesus. Não vale a pena seguir Jesus só por conveniência. Está me abençoando. Está me enriquecendo. Está fazendo isso, fez aquilo. Não, eu sirvo, eu amo, eu sigo Jesus só porque Ele é o meu Deus. E por ser Deus, Ele se destituiu da sua glória, veio, se submeteu à forma humana, viveu aqui 33 anos e pouco, não pecou, não amaldiçoou, não falou mal, não fofocou. Ao contrário, Ele só amou, perdoou. Você não vê um registro de uma palavra torpe da boca de Jesus. Você não vê uma mentira Jesus contando. Então, quem segue a Jesus, baseado no que nós estudamos hoje, tem que fazê-lo porque reconhece Ele como o Senhor de sua vida. E o ama tanto. E agora eu vou usar essa expressão, o idolatra tanto, porque Ele é o nosso Deus. A Ele que nós temos que adorar. Quem? Aquele que está na cruz? Não, aquele lá, ele não está mais na cruz. Não sei se você sabia, você que assiste a gente, inclusive, não sei se você sabia, Jesus não está mais na cruz. Ele morreu, aí quando ele morreu, tiraram o corpo dele, levaram para um local de sepultamento novinho, 0 bala. Ele ficou ali por alguns instantes, um dia e pouco, quase 2 dias. No começo da madrugada de domingo, o texto diz que ele ressuscitou.
E por ter ressuscitado, ele disse: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Ele recebeu os seus discípulos que o haviam abandonado com amor de volta, tratou, ficou com eles ainda uns 40 dias e depois disso ele voltou aos céus. E quando ele estava subindo, os anjos falaram: por que vocês estão olhando ele subir? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então quem segue Jesus segue por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Ama, tem entendimento. Quem é Jesus? Ele é isso e muito mais. Por isso que eu não troco Jesus pelo mundo de hoje, por futebol, por baile, por conversa tola, não troco. Não perco meu tempo com isso. É que você já é velho, né? Tudo bem, eu tenho 57 anos. Mas quando eu tinha 17 anos, aliás, quando eu tinha 14 anos, eu já estava com o violãozinho na igreja, tocando lá. 14 anos. Com 15 anos, 16 anos para 17 anos, eu estava tocando bateria. Chá com pão. Chá com pão, chá com pão, chá com pão. Eu repito, era todo mundo toca, eu também quero tocar. Diferente hoje do prato, os caras hoje são bons, né? Na minha época era todo mundo toca, eu também quero tocar. E eu estou fazendo assim porque eu sou canhoto, né? Mas na hora de tocar guitarra e baixo é do lado direito, é só minha cabeça mesmo, né? Com 19 anos, 18 anos na verdade, eu estava dando aula de escola bíblica. Com 19 anos, meu pai falou: monta um grupo evangélico com os irmãos, a gente gravar um disco. 1981. Montamos um grupo, gravamos um disco, começamos a sair para evangelizar. Igreja, rua, tudo quanto é lugar. Ficamos 22 anos nessa luta. Aí em 2003 a igreja já existia, eu assumi a igreja, não deu mais para conciliar as duas coisas. E eu estou aqui até hoje, 17 anos pregando nesse lugar. Aí você fala assim: pastor, valeu a pena porque você não curtiu a vida. Irmão, eu curti a vida. Eu até conheci a minha esposa. Casamos. Tivemos um filho, hoje a gente tem um neto, uma nora abençoada, a gente tem uma vida abençoada. Joguei bola, comi picanha. Hoje eu vou no átrio e os caras querem me socar ovo lá, toda quarta, frita 5, 6, 7 ovos. Porque ovo, meu, tudo bem que eu gosto, mas não precisa ter tanto, né? Já viajei para alguns lugares, vivi a minha vida, só que eu não perdi tempo com o mundo, não tinha nada no mundo que atraía a minha vida. Nada. Fala assim: você não gostava das músicas antigamente? Gosto até hoje. Porque as músicas antigamente eram muito bonitas, tanto os hinos como a música secular. Vez ou outra eu ouço, mas isso não mexe com a minha vida, porque a minha vida está focada em Cristo. Eu amo a Cristo, eu adoro a Cristo, meu foco está nele. É que você é pastor de igreja, mas eu não fui pastor a minha vida toda, faz só 25 anos. Eu tenho 57, desde 2 eu estou na igreja. Ou seja, para mim vale a pena servir a Deus. E eu entendi que ser seguidor de Jesus, eu encerro com esse texto de Paulo, que nós começamos, eu vou encerrar com ele. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita. Mantenha os pensamentos ou o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Por quê? Olha, porque vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quem são os seguidores de Jesus? Pelo menos 2 características tem que ter: saber amar, saber perdoar. Quem aprendeu a amar e perdoar, você pode falar: esse é seguidor de Jesus. Porque no mundo de hoje, que existe tanto ódio, tanta briga, o cara vai no estádio, o time perde, ele sai e mata o adversário da outra torcida por nada, começa a xingar um outro, tirar um barato, era para ser uma brincadeira, uma zoeira, vai lá e mata. Tem gente hoje, meus irmãos, no Brasil e no mundo, mas no Brasil tem gente assim, sabe o que ele faz? Ele é matador de aluguel. Alguém liga para ele e fala assim: mata tal pessoa, te dou R$1.000. Ele: tá bom, enfia o dinheiro no bolso, ele vai lá e dá 5, 6 tiros, e sai dali, vai para casa, senta, come, toma banho e liga a televisão como se nada tivesse acontecido. Esse é o mundo de hoje.
E o pior é que tem muitos cristãos que se dizem cristãos, mas estão odiando. Tem crente até macumbeiro, né? Que quer lançar praga. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, porque você mexeu comigo. Eu sou homem de Deus. Eu nunca vi Jesus falando sobre isso. Ao contrário, os seguidores de Jesus estavam com ele. Eu já falei sobre isso aqui, só repito. Eles entraram numa cidade e a cidade não recebeu bem. Eles estavam caminhando para Jerusalém. Aí dois deles falaram: Jesus, vamos orar, que nem Elias fez para chover fogo e queimar todo mundo. Jesus falou: opa, espera um pouquinho, vocês não estão entendendo que espírito nós somos. O Filho do Homem está aqui. Ele veio para salvar e libertar. O mesmo Jesus daquela época é o mesmo Jesus de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Um dia ele vai se revelar com justiça, sim. Mas ele vai julgar aqueles que deixaram de o servi-lo. Porque o julgamento que a Bíblia diz que nós vamos participar é aquele que haverá distribuição das pedrinhas na coroa e tal, né? Enfim. Até quando eu falo pedrinha na coroa, eu lembro de um fato, mas não vou citar aqui não, deixa pra lá. Lembra? Aquela coroa desse tamanho e tal. Já recebeu lá, inclusive, né? Ou vai receber, claro. Estou falando do meu irmão mais velho, Roberto. A gente sempre brincava, né? Ele tinha a cabeça um pouco mais avantajada. A gente falava: haja coroa e pedra para colocar nessa coroa, né? Brincávamos. Falei, pronto, né? Tá aqui o Lucas, que é filho dele, sobrinho. Hoje é filho da gente, né? A verdade, meus irmãos, é que os seguidores de Jesus, eles são diferentes. Eles são diferentes. Entre todas as coisas, eles aprenderam a amar e a perdoar. Quando as pessoas começarem a ver pelo menos essas duas características em nós, elas vão querer conhecer Jesus, o Jesus que está em nós. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos? Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos por um instante. Já vamos encerrar. Perdoe pelo tempo, tivemos algumas outras atividades hoje. Mas amém, amém, amém. Quero apenas, antes de orar, refrescar a tua memória com algo de que nós já estudamos aqui hoje. Você realmente é seguidor de Jesus? Ou você está só no meio da multidão? Você vem na igreja, chora, derrama lágrimas, na verdade. Você vem na igreja, você faz promessas que vai mudar, e quando você sai daqui, tua vida é a mesma. Você continua com o mesmo linguajar, o mesmo jeito de se vestir, com as mesmas mentiras. E na verdade você está mentindo mais para você do que para Deus, porque para Deus ninguém consegue enganá-lo. Sendo que você poderia ser diferente, ser uma bênção. Eu citei aqui de um amigo, eu poderia citar outras histórias que ao longo da minha vida eu já vivi, de outras pessoas que já também ministramos a palavra e mudaram. Só de mudar a atitude veio a bênção de Deus. Por isso que aqui a gente estuda a palavra, a gente não fica aqui fazendo campanha de prosperidade, pedindo isso, aquilo, porque isso aí é bênção de Deus. E se você mudar algumas atitudes, o próprio Deus vai te abençoar, é promessa dele. Mas é preciso primeiro haver mudanças em nós. De que adianta ter dinheiro e continuar sendo a mesma pessoa ranzinza, falando os mesmos palavrões, discutindo direto com a esposa, com o marido? O que resolve isso? O que resolve é conhecer Jesus. E como disse o apóstolo Paulo, pensa nas coisas que são do alto, que a nossa vida está lá com Jesus Cristo. Portanto, nesta manhã eu te encorajo a orar agora e falar com Deus. Se for o caso, peça perdão, fala: Senhor, eu entendi, eu preciso realmente mudar o meu jeito de ser, de falar, de viver, mas eu preciso de ajuda, porque sozinho provavelmente eu não vou conseguir. Nem com um livro de autoajuda você vai conseguir. Você vai conseguir com o Espírito Santo de Deus na tua vida, te fortalecendo, te capacitando, orando, buscando ao Senhor. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Portanto, se você deseja isso, ser realmente um seguidor de Jesus, com ao menos essas duas características, eu te encorajo a orar. Fale com Deus, aproveite, é o teu momento, você e Deus, em nome de Jesus.
Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos, mas eu quero orar diferente hoje. Eu quero orar cantando essa canção que foi sugerida. Quero fazer desta canção a oração final hoje. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Amém. Se Deus falou contigo, vamos aplaudi-lo ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Estamos abençoados. Irmão, que Deus te dê um domingo abençoado, uma semana de bênçãos, de vitórias, de realizações, tudo que vier na tua mão, que Deus prospere, que Deus te capacite, que Deus abra janelas do céu sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vão em paz. Pessoal da internet, Deus abençoe vocês aí. Culto das 6, deve ter vaga. Se quiser estar aqui, se cadastre e venha participar. Amém? Cumprimente seu irmão aí, esse momento nosso por enquanto, né? Super Gêmeos ativar aí, forma de crente. Vai em paz para tua casa, passa um álcool gel ali na portaria. Deus te abençoe, um bom retorno, um bom almoço em nome de Jesus. Aos nossos visitantes, Deus abençoe vocês, obrigado, viu? Deus abençoe vocês, obrigado por estar com a gente aqui. Pessoal da internet, Deus abençoe vocês aí também. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tu